Olá, gente! A aula de hoje vai ser de classificação dos seres vivos e ela vai se dividir em duas partes. Parte 1 vai ser dada por mim, professora Samantha, e a parte 2 vai ser dada pela professora Carol. Na aula, a gente vai abordar introdução, sistemática, taxonomia e filogenia, histórico e reficofágio. Vocês já vão entender o que é. Na parte 1. Nomenclatura científica, nomenclatura popular, como é feita a nomenclatura científica e cladograma. Isso na parte 2. Para começar, eu queria que vocês me dissessem qual é o nome dessa fruta. Bom, vocês vão me responder mexerica, tangerina, bergamota, pocã, mimosa, laranja cravo, mandarina, fuxiqueira, e vão entender que está se referindo a essa fruta. Agora, qual é o nome científico dela? Apresento para vocês a Citrus reticulata. Vamos continuar. Qual é o nome desse animal? E qual é o nome desse animal em inglês? Fácil, vai. Cão e dog. Agora, qual é o nome desse cãozinho? Qual será o nome desse cãozinho? Qual é o nome científico dele? Vou apresentar para vocês cães familiares. Eu acho que vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Por quê? Vocês viram que o nome dessas espécies varia conforme o país que você está. Por exemplo, nos Estados Unidos, na Espanha, na França, na Alemanha, cachorro tem nome diferente. E vocês viram que também no próprio país, em diferentes regiões, você chama aquela espécie de forma diferente. Por isso, foi determinado que as espécies, para conseguir se comunicar, as pessoas conseguirem se comunicar no mundo todo, essas espécies começaram a ter o seu nome científico e uma língua única, que foi o latim. No mundo todo, essas espécies têm seu nome científico em latim, porque era a língua falada pelos cultos da época onde a classificação foi inventada, foi criada. Por isso que o cachorro ele tem o nome de canis familiares e a tangerina tem o nome de Citrus reticulata. Vocês entenderam a importância de ter essa denominação numa linguagem única para as pessoas se comunicarem e entenderem que estão se referindo a determinada espécie. Eu vou apresentar para vocês 3 conceitos importantes quando a gente fala de classificação: taxonomia, filogenia e sistemática. A taxonomia é a ciência que dedica a classificação, técnica de classificação, distribuição de sistemática em categorias. Já a filogenia, ela busca ter uma relação evolutiva entre os grupos de organismos, através de análise morfológica, química, genética. E ela foi assim, criado esse conceito após a aceitação da teoria da evolução. A gente tem a sistemática. A sistemática é a ciência que caracteriza, sistematiza ou classifica os seres vivos. Ela é mais utilizada atualmente porque ela é mais ampla. Ela aborda tanto os conceitos de taxonomia e filogenia, que a gente falou. Vou fazer uma brincadeira com vocês. Vocês se verem um melão, vocês acham que ele está mais relacionado com a melancia ou com o pepino? Eu acredito que a maioria de vocês vão responder que ele é mais parecido com a melancia. Se você vê o tamanho, assim, a gente acha que ele é mais parecido. Você vê a morfologia, acha. Porém, se vocês verem o nome científico deles, a gente vê, ó, Cucumis melo para o melão, Cucumis sativus para o pepino e o Citrullus lactus. Sabe-se atualmente que o melão, na verdade, ele é mais parecido com o pepino, por análises moleculares que já foi feito, sabe-se disso. Por isso, até que o nome da espécie, se vocês verem, tem um início
igual, certo? Esse início, é o gênero daquela espécie. E quando o gênero, como eles têm o mesmo nome, significa que eles são do mesmo gênero. Então, o melão e o pepino, eles são do mesmo gênero e são mais parecidos entre si do que com a melancia, que tem um gênero diferente. Isso tudo está relacionado à nomenclatura, às normas de nomenclatura das espécies, que vamos trabalhar também. É parecido, tá vendo? A gente tem os sistemas artificiais, que ele é feito por uma análise, por critérios que são mais superficiais, através de morfologia, de fisiologia, é muito arbitrário, então é numérico, e a gente também usa um termo chamado fenético, que não tem nada a ver com filogenia, fenético. Você pode escolher agrupar aquele grupo de espécie pelo número de patas, pela cor do pelo, você escolhe. Então, é muito arbitrário, não tem uma norma, não tem uma análise mais apurada para isso. E esse tipo de sistema artificial foi feito muito pelo Aristóteles, que, pela época em que ele vivia, foi a forma que ele buscou de tentar organizar os seres vivos que entrava em contato. A gente também tem, agora, a gente utiliza sistemas naturais, que têm critérios biológicos para avaliar. Eles utilizam-se de análises moleculares de DNA, de RNA, de proteína, e também utilizam-se análise de morfologia e fisiologia. Com tanta tecnologia que a gente tem hoje, é possível a gente criar um programa de computador, um algoritmo que faz essa análise conforme os dados que a gente vai fornecendo para ele. E aí você cria aquela árvore filogenética. Isso é uma área da bioinformática que trabalha para a gente poder conseguir fazer essa comparação e classificação dos seres vivos. Nesses sistemas naturais, ele também se baseia pela teoria da evolução, feita por Darwin, da seleção natural, e também um grande um pesquisador que fez parte desse sistema é o Henning, um alemão que ele participou para a criação da escola de filogenética ou cladística, e que tem avaliação do grau de parentesco das espécies. Aqui, como exemplo, a gente tem um cladograma, que é a representação esquemática da especiação, feita por meio de um diagrama de ramos. Conforme vai ganhando uma maior característica, uma determinada característica que permita que aquelas que chegam ao ponto de ser considerado uma nova espécie. E o cladograma nos permite avaliar isso e fazer uma comparação entre diversas espécies e a gente ter noção da semelhança entre elas e muitas vezes de quão distante elas estão. Aristóteles foi um pai para a classificação biológica também, mas fez sempre uma classificação bruta. Olha o tempo, foi de 384 a 322 a.C., muito tempo atrás, e ele fazia análises brutas, como animais com sangue, animais sem sangue, agrupamento que ele buscava em ordem crescente de complexidade, mas sempre não tanto avançado assim. Até que surgiu também Linneu, em 1707. Linneu, a gente brinca que Deus criou os seres humanos, Deus criou os seres, e Linneu os classificou. Ele, através do seu livro Systema Naturae, Linneu era um médico sueco, ele classificou os animais, assim, na classificação de filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Ele também criou normas para você denominar aquelas espécies.
ele criou, mas só que sempre ele que deu início a essa classificação que vocês estão vendo aqui. Mas foi, durante todo esse tempo, também modificada, mas a base foi ele que criou. Ele disse que a unidade para classificação, né, a unidade, a espécie, como ele não acreditava na teoria da evolução, ele fala que espécie é um grupo de seres vivos semelhante a um tipo ideal e imutável. Mas, atualmente, a gente sabe que não é assim. E aí a gente utiliza-se uma outra definição que espécie é um grupo de populações naturais real, potencialmente intercruzantes, que é reprodutivamente isolado de outros grupos de organismos. Ou seja, a gente está querendo dizer que são espécies que, quando eles se cruzam, eles produzem uma prole que é fértil. A gente tem um exemplo do jumento com a égua, que, quando se cruzam, dão origem ao burro. O burro não é fértil. Então, não se pode considerar que o jumento e a égua, eles são da mesma espécie. A gente tem Ernest Haeckel, que fez o aprofundamento na relação das espécies, árvores de plantas, animais e protistas, e foi um pesquisador que permitiu a popularização da lei da evolução de Darwin. Foi muito importante também. E o Whittaker, que foi ele que, na verdade, que criou a divisão dos 5 reinos, utilizando tendo como base aquela criação de classificação de Linneu. Entendeu? Bom, chegamos ao reficofage. O que é o reficofage? Eu acho que já estão começando a ver alguma coisa parecida. Então, vamos lá. Ó. O que esse R é? R é reino. Fi, de filo. C, de classe. O, de ordem. FA, de família. G, de gênero. E E, de espécie. A gente vai do reino, que tem muita diversificação, muitas espécies com características muito diferentes, e a gente vai agrupando, vai selecionando até que a gente chega no gênero também, que tem espécies com características muito semelhantes, e depois na espécie, que é aquela definição que eu dei anteriormente. Vamos pesquisar? Vou dar um exemplo para a gente procurar o nosso cãozinho. O nosso cãozinho, ele é do reino Animalia, pois é um animal, do filo Chordata, tem notocorda, do subfilho Vertebrata, da classe Mammalia, que é um mamífero, ordem carnívora, família Canidae e gênero Canis, espécie Canis familiaris. Se você vê, no gênero, a gente tem não só o cão, né? A gente tem o cão, que é o que a gente quer, o lobo, o coiote. E aí, a gente tem a espécie. É assim que funciona essa classificação. Vocês vão vendo que vai de um reino que é muito abrangente até se tornar um grupo mais específico. Vamos relembrar os 5 reinos que vocês já viram nas aulas anteriores? A gente tem o reino Monera, que é o reino que agrupa todos os seres procariontes, bactérias, arqueias. A gente tem o reino Protistas, que são eucariontes unicelulares e multicelulares, mas sem tecidos. Como exemplo, a gente tem ameba, águas verdes, águas vermelhas, águas pardas. A gente tem fungi, que são os eucariontes heterótrofos que se alimentam de absorção de substância do meio. A gente tem leveduras, cogumelos. A gente tem o reino Plantae, que é os eucariontes multicelulares fotossintetizantes com corpo formado por tecidos. Temos os musgos, samambaias, pinheiros
e jabuticaba. Agora a gente tem o reino Animalia, que são os eucariontes multicelulares heterótrofos que se alimentam por ingestão e alimentos do meio. Peixes, sapos, urubus, seres humanos. Porém, um cientista chamado Carl Rose, ele fez uma comparação utilizando o RNA ribossomal, que constitui o ribossomo, e ele escolheu essa molécula porque ela está presente em todos os seres vivos, e através dessa análise filogenética, ele percebeu que o reino Monera, o reino dos procariontes, ele é muito diversificado e que na verdade, ele deveria ser classificado em domínios diferentes. Daí surgiu o domínio bactéria e o domínio árquea. Além disso, ele viu também que os eucariontes, na verdade, são muito semelhantes entre si e que poderiam ser agrupados num domínio único, chamado de domínio eucária. Então, o reino Fungi, o reino Plantae, o reino Animalia, o reino Protista, foi tudo para o domínio eucária. Estudos analisando um maior número de características ainda, especialmente moleculares, reforçou essa proposta inicial de Rose, que é atualmente bem aceita. Nas propostas de hoje em dia, os reinos Monera e Protista deixam de existir, pois não são monofiléticos. Ou seja, os membros daquele reino, eles não têm um ancestral comum, segundo essas análises. Então, empregam-se que temos Monera e Protista como coletivos, mas não tem mais valor taxonômico. Agora, mas é interessante também ver que o reino Fungi, Plantae e Animae ainda tem problemas para ser resolvido. Eles não têm ainda estudos, vem sendo feitos, e tem modificações e simplificações feitas por uma pesquisadora chamada Sandra Baldus, em 2008, tem sido bem aceito, e a fim de curiosidade, eu adicionei esse aqui para vocês verem como tem muita diversificação dentro dos eucariontes e que está mudando a nossa visão de animalia, planta, fungi e protista. A gente pode ver que, por meio de evidências moleculares, que os fungos são mais aparentados com os animais do que com as plantas. Por isso que eles foram colocados em um grande agrupamento chamado Opistocontes. Vamos agora um exemplo para vocês entenderem como é que funciona isso. Vocês já viram que essa diversidade dos seres vivos ela é resultante de processos evolutivos. Existe um efeito chamado de cladogênese que compreende os processos responsáveis pela ruptura da coesão de uma população original, inicial, gerando duas populações que não trocam mais de genes. Se tiver, por exemplo, alguma barreira geográfica que impede essas populações, parte dessas populações, de não interagirem entre si, isso pode ocasionar, ao longo do tempo, um processo que se chama de anagênese, que compreende processos pelos quais o caráter surge ou se modifica em uma população ao longo do tempo, sendo responsáveis pelas novidades evolutivas, ou seja, através de seleção natural e também através de mutações, características que se apresentarem podem ser fixadas em uma determinada população e, ao longo do tempo, conforme o tempo vai passando, tantas características podem ter sido adquiridas ao ponto que essas espécies não conseguem mais interagir do ponto de vista de criar uma prole fértil.
E aí elas se tornam, tem tantas características diferentes que elas se tornam espécies diferentes. Um exemplo disso imagine um caramujo A, de uma população A, onde parte dessa população, por uma barreira geográfica, o processo de cladogênese, ela não consegue mais interagir. Conforme o tempo vai passando, ocorre esse processo de anagênese, de características sendo fixadas por seleção natural ao longo do tempo, e aí surgem duas espécies, né? A espécie B e a espécie C. E isso pode ser representado pelo cladograma, que será visto com a professora Carol. Vamos aos exercícios para fixar a matéria? Olha, esse. O cladograma abaixo representa relações evolutivas entre membros da superfamília Hominidae, onde se observa que homens e gibões e Lobatidae não possuem esses traços comuns. Gente, a gente vê que tanto o Homo, Pan, Gorila, Pongo e Lobates, eles têm uma família, um ancestral comum já na superfamília. Então, a letra está errada. Ó, o hominídeo. Homens, gorilas, orangotangos pertencem à família diferente. Homo, gorila e orangotango. Não, olha aqui a família. Todos eles pertencem à família hominídea. Homens, gibões, que são ilobates, chimpanzés pertencem a um ancestral comum. Possuem um ancestral comum. Tá certo. Aqui, ó, o hominídeo. Homem, vamos na letra D para confirmar. Tá errado. Homens, orangotangos, que é o pongo, e gibões e lobates são primatas pertencentes à mesma família. Por quê? Porque o Ilobates, ele tem a família dele é o Ilobatidae, não um hominídeo. Por isso, eles não pertencem à mesma família e a resposta é a letra C. Enem 2017. A classificação biológica proposta por Whittaker permite distinguir 5 grandes linhas evolutivas utilizando como critério de classificação a organização celular e o modo de nutrição. Rose e seus colaboradores, com base na equação das sequências que codificam o RNA ribossômico dos seres vivos, estabeleceram as relações de ancestralidade entre os grupos e concluíram que os procariontes do reino Monera não eram um grupo coeso de ponto de vista evolutivo. A diferença básica na classificação citada é que mais recente se baseia fundamentalmente em tipos celulares. Gente, o reino Monera é formado por procariontes. E Rose dividiu esse reino em domínio bactéria e árquea. Então, não é por tipo celular. Ó, aspecto ecológico, fisiológico, morfológico. O reino Eucária, que é o reino mais diversificado em aspecto ecológico, fisiológico, morfológico que Eucária, não é por esse tipo de característica que foi dividido os domínios, e sim pelas relações filogenéticas que as análises, tanto do Rose e de outros pesquisadores, comparando diversas características, chegaram à conclusão que esses 3 domínios, de acordo com essas comparações filogenéticas, são o que mais representam a evolução desses grupos, dessas espécies de seres vivos. Por isso, a resposta é a letra C. O FAM. A ciência agrupa os seres vivos conforme as características que eles apresentam em comum, onde cada grupo possui um subgrupo, a qual possui outro subgrupo, e a cada reagrupamento as similaridades ficam cada vez mais acentuadas.
A classificação básica dos seres vivos está constituída em ordem decrescente, com as seguintes categorias taxonômicas principais. Reino ou divisão. Não, ó, vamos lá. Reficofaz. Reino. Então, pode ser a A, a D e a E. Filo. Então, ainda continua. C. Classe. Também continua. Ordem. Família. G. Gênero. I. Espécie. Gente, a resposta, então, é a letra D. De reino, filo, divisão, classe, ordem, família, gênero, espécie. Ficou fácil. E terminamos a parte 1 da classificação dos seres vivos. E a parte 2 será dada pela professora Carol. Podem entrar em contato comigo, qualquer coisa. Estou disponibilizando meu WhatsApp, meu e-mail. E é isso. Muito obrigada.